galera do Aula D, essa que vos fala, a professora Pamela Damasceno, no seu dia de falar de Enem aqui no Aula D. Pois é, gente, a prova está chegando, estamos todos muito ansiosos, inclusive nós, professores, e aqui estamos para lhes passar tranquilidade e trazer algumas dicas, algumas sugestões para que possamos juntos construir uma boa prova. Fato é que a Profa Pan também dá aula de redação e eu aqui estou para lhes passar uma dica de redação do Enem, dica rápida, de como estruturar uma conclusão juntamente com uma proposta de intervenção eficiente. Eu lhes trago apenas uma sugestão de como começar a introdução, do que falar, de como começar a conclusão, do que falar na conclusão, de como fazer a estrutura da proposta de intervenção. Apenas uma sugestão, a minha humilde sugestão a vocês, tá? 3 ideias, sugestões, ideias sem acento agora, tá, gente? Não esquecendo que o meu cerne na língua portuguesa permanece a minha origem da língua portuguesa como professora de português. 3 sugestões de como introduzir, de como começar a conclusão. 3 formas de começar a conclusão, usando a seguinte construção. A partir dos argumentos elucidados, acredita-se, o que é elucidados? Argumentos que foram considerados, argumentos que foram falados lá na estrutura textual dos argumentos. Então, a partir dos argumentos que foram elucidados, pontuados, acredita-se, e daí vocês reforçam o ponto de vista. Na conclusão, faz-se necessário que nós reforcemos o nosso ponto de vista. Como, professora? Copiando o ponto de vista lá da introdução? Não, através da paráfrase, ou seja, falando com outras palavras o que já foi falado com relação ao ponto de vista lá da introdução. Mas, professora, não gostei desse tal de a partir dos argumentos elucidados, acredita-se ou acreditamos, né? Lembrando que vocês têm de manter uma coerência. Se vocês utilizaram o acreditamos ao longo de todo o texto, mantenham ele aqui. Agora, se vocês utilizaram o hífen se, mantenham também na conclusão, tá, gente? Há que manter um comportamento linguístico coerente ao longo do texto. Não curti essa sugestão, então façamos uma segunda possibilidade, uma segunda ideia de começar a conclusão. Inseridos na realidade exposta, defende-se que, e aqui vocês reforçam novamente o ponto de vista. Como? Falando com outras palavras, o que vocês defenderam ao longo de todo o texto, que vocês pontuaram lá na introdução. Ou não, professora, não gostei desse tal de inseridos na realidade exposta. Então, há uma terceira sugestão. Com base nos argumentos apresentados, pensa-se ou pensamos que reforcem o ponto de vista, porque uma conclusão em que nós não reforcemos o ponto de vista não é uma conclusão eficiente, né? O leitor, ele tem de encerrar o texto consciente de qual é o posicionamento discursivo de quem o escreve. Na sequência, após utilizar uma dessas frases de conclusão e reforçar o ponto de vista, vocês têm de obedeça computador. Exato, no início da conclusão, não esqueça de reforçar a sua opinião introduzida no primeiro parágrafo, lá no parágrafo de introdução, como parafraseando, escrevendo com outras palavras essa tua opinião, né? Não vai te utilizar das mesmas palavras, safadinho, que tu usou lá na introdução, senão o teu texto fica pobre de vocabulário. Então, para construir uma proposta de intervenção eficiente, olha, o safado do acento que deveria estar em cima do E não está, até ele está ansioso com essa questão do Enem. O que seria uma proposta de intervenção? É como nós podemos solucionar o problema que está sendo proposto ao longo do tema da nossa redação. Vocês percebem que no Enem sempre nos é transmitido uma questão de alcance social, um problema que habita a nossa sociedade. Então, o Enem lhes convida a solucionar, a propor soluções para esse problema. Como? Uma boa proposta de intervenção, ela pode aparecer lá no final do terceiro parágrafo ou, se vocês preferirem, aqui na conclusão mesmo. Eu acho bem eficiente colocá-la aqui na conclusão. O que é o problema? Quem deve solucionar esse problema? E daí eu lhe sugiro 2 possibilidades.
como a sociedade pode solucionar esse problema e como o governo via ministérios pode solucionar esse problema, né? Nós não podemos só relegar a responsabilidade ao governo, nós também temos de nos imbuir da responsabilidade de solucionarmos esse problema enquanto sujeitos sociais. Então, quem vai solucionar? Via social. Como vai se dar a solução? Via social e via governamental. Quando nós fazemos alusão à via governamental, citem os ministérios. Que ministérios poderiam ser responsáveis por solucionar esse problema, né? E como efetivamente solucionariam esse problema? Detalhem como se dá essa resolução desse problema, né? Não poupem esforços e tampouco palavras para detalhar como poderíamos solucionar o problema que nos é trazido através do tema da redação. Tá bem, gente? Respondam o que, quem e como na proposta de intervenção. Solucionem esse problema. Existe um quesito no Enem destinado tão somente para avaliar se vocês têm uma proposta de intervenção eficiente, se vocês a fizeram. Não zerem esse item, ele é super importante, ok? Beijos da Prof. Pan.